Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição do Diálogos FIEB, em que a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre a indústria, sua importância para o desenvolvimento dos municípios baianos e o que o Estado e esses municípios vêm fazendo para não só atrair, mas, sobretudo, estimular a atividade industrial em seu município. Estamos aqui com Luiz Gugé Fernandes. Gugé é um amigo nosso, chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo da Bahia, foi coordenador do CDA, foi diretor do INCRA, é engenheiro agrônomo e administrador, tem uma forte experiência no setor público. Temos também a participação, no momento, de 3 secretários de Desenvolvimento Econômico dos municípios da Bahia: o Vinícius Brilha, que é secretário de Desenvolvimento de Ilhéus, é advogado, é um lutador pelo desenvolvimento da região. Tive a oportunidade de ver sua participação no evento, Vinícius, na semana passada com o ministro Tarcísio. Gostei muito de sua intervenção. O Antônio Carlos Borges. Antônio Carlos é o secretário de Feira de Santana, foi dirigente e consultor lá do SEBRAE, já foi vice-prefeito, tem uma forte experiência no setor público e é meu colega também, professor universitário, professor também da UFES. O Cristiano Magarão, que é o secretário lá de Lauro de Freitas, ou melhor dizendo, aqui de Lauro de Freitas, cidade vizinha nossa, ele é um empreendedor do setor náutico, né, que começou como atleta e partiu para atividade empreendedora. Então, ele conhece bastante, né, o lado do empresário, e eu tenho certeza que vai ser importante ouvi-lo aqui hoje. Bem-vindos todos vocês. Esperamos o Cláudio, que teve um problema de conexão, Cláudio Cardoso, de Vitória da Conquista, para que ele possa se incorporar. E gostaria de começar, sendo bem rápido, dizendo o seguinte: a indústria ela é fortemente importante para a economia brasileira, e para a baiana em particular. Mas eu vou dar alguns dados para o público perceber essa importância. Embora a gente seja somente 21% do PIB, né, nós respondemos por mais de 70% das exportações brasileiras. 72% do investimento em P&D, 33% da arrecadação de tributos federais e 31% da arrecadação previdenciária patronal. A cada R$1, né, produzido na indústria, eu gero 2,40 na economia brasileira. Para vocês terem uma ideia, na agricultura essa relação é de 1 para 1,66. No setor de comércio e serviços, essa relação é de 1 para 1,49. O salário médio da indústria, do trabalhador de ensino superior, é de R$ 7.300. No caso do restante da economia, esse salário médio é de R$ 5.750. Se eu estiver trabalhando com nível médio, na indústria, eu recebo, em média, R$ 2.337 por mês. Nos demais setores, a média é de 2.110. Então, a indústria induz desenvolvimento, paga salários maiores e é bastante importante por gerar impactos indiretos na economia. Feita essa abertura, eu queria fazer já uma primeira pergunta para todos vocês, né? Já que a indústria desempenha um papel relevante no desenvolvimento econômico, aspectos importantes como a regularização junto a órgãos municipais, órgãos estaduais,
exigências ambientais, tudo isso tem que ser cumprido e há uma forte burocratização, né, de um modo geral, em função dessas exigências. A pergunta é o seguinte: como o seu município e como o Estado da Bahia tem atuado para instalar as empresas que já estão instaladas, né, melhorando o ambiente de negócio e desburocratizando esses processos, essas fortes exigências de certidões de renovação ano a ano? Eu vou sugerir que a gente comece pelo governo do Estado, por governo, segue com os secretários. Pode ser? Ótimo. Gugé, por favor. Boa noite, Vladson. Boa noite, meu amigo Antônio Carlos Borges, de Feira de Santana. O meu colega secretário Vinícius Brilha, de Ilhéus. E o nosso querido Cristiano Magarão, aí de Lauro de Freitas, a quem tive a oportunidade de já ter algumas reuniões. E agradecer, Vladson, pela oportunidade de estar aqui participando, representando o governo do Estado. Trago aqui um abraço do nosso secretário e vice-governador João Leão, desse importante evento que são os Diálogos FIEB. Bom, dentro do que você nos coloca, eu quero dizer que, desde o ano passado, quando nós assumimos aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós fizemos a nova formatação da Secretaria, onde nós temos 3 superintendências, né? A Superintendência de Atração de Investimentos, uma superintendência específica que trata de incentivos fiscais e uma superintendência que trata dos incentivos de áreas, de imóveis. Então, a Secretaria hoje está preparada. Nós fizemos esse decreto ano passado, foi editado esse decreto autônomo, onde deu essa nova formatação na Secretaria. Então, hoje, qualquer empresa que queira se instalar no estado da Bahia, ela vai ter um incentivo, seja via área, fomento na parte de área, ou então fomento da parte de incentivos fiscais, seja através do Desenvolve, o Pro Bahia, ou outro desses incentivos que o governo do estado dá a partir do ICMS. Além disso, nós temos um corpo técnico preparado que fica, quando essa primeira abordagem é feita conosco, eles apresentam um plano de instalação, um plano vamos dizer assim, de implantação. Esse plano é analisado, a partir daí a gente assina um protocolo de intenções com essa empresa, e a partir desse protocolo de intenções, vamos administrando uma série de fatores e nós passamos a dar todo o apoio técnico para a implantação dessa indústria aqui no estado. Desde, se for o caso, vamos dizer, tutorando elas junto ao INEMA para que saia mais rápido as licenças, junto à JUSEB para que saia mais rápido seus protocolos. Então, é assim que a gente vem fazendo, junto à CEINFRA, para que seja feito, se necessário, um acesso ou recuperação. Então, a gente tem feito esse papel e essa é a parte que o Estado busca atuar, e agora mais fortemente. Infelizmente, nós sofremos esse impacto agora com essa pandemia, mas que a gente espera o mais rápido possível retomar para pôr em prática essa nova forma de atuação, que eu acredito mais dinâmica. Obrigado. Obrigado, Gugé. Eu passo a palavra. Vinícius, você pode responder agora? Posso sim. Boa noite, Vladson. Boa noite aos colegas aí da secretaria, Luiz, Cristiano, Antônio Carlos. É uma satisfação grande estar aqui, né, batendo esse papo com vocês aqui, essa live da FIEB, que já vem virando já uma tradição aí, eu tenho acompanhado bastante, tem sido bastante sucesso. Viu? Inclusive, parabenizar vocês aí pela iniciativa, que é importante esse debate das indústrias a nível estadual, para que a gente possa fortalecer, né, esse importante gerador de empregos e mecanismo indispensável para o fortalecimento da nossa economia do Estado.
O prefeito Maio Alexandre, ele que fez um programa de desburocratização dos licenciamentos aqui, né? Nós temos realizado os licenciamentos em tempo recorde, né? O nosso maior problema hoje não é o licenciamento, o nosso problema hoje é mais a questão da infraestrutura, né? A gente tem lutado aqui para a duplicação da rodovia Jorge Amado, do trecho Ilhéus-Itabuna, usando a criação de anéis rodoviários, né? Há um aeroporto internacional que tem sido talvez um dos grandes problemas, grandes entraves aqui para o transporte de cargas, principalmente no setor de informática, que ele precisa desse meio de transporte para poder fazer uma locomoção rápida, né? E com a demanda, com a notícia aí da implantação do Porto Sul aqui na região, nós temos recebido, Vladson, várias indústrias querendo se instalar aqui, querendo saber aqui como proceder para instalar, e realmente o nosso grande problema é realmente a questão da infraestrutura, né? Aqui a gente também tem trabalhado bastante para criar um ambiente favorável à instalação das indústrias de nossa cidade, né? Nós propomos aqui recentemente um projeto de lei, né, deve estar voltando aí essa semana na Câmara, onde a gente está propondo aí um incentivo fiscal a nível municipal, né, relacionado ao ISS e IPTU, principalmente, e também um crédito, né, relacionado ao retorno do ICMS, né? Então, a gente acredita que com isso a gente possa favorecer a vinda de indústrias para a nossa cidade, mas, claro, a gente também precisa aqui, né, que o governo federal e o governo do Estado, né, que o governo do Estado, que é um grande parceiro nosso, o Luiz Gugé aí sabe disso, né, tem ajudado bastante aqui esse fortalecimento do diálogo entre o governo municipal e estadual, que tem sido de grande importância, e a gente, na verdade, precisa fortalecer mesmo essa questão da infraestrutura aqui, para melhorar o ambiente das instalações das indústrias aqui em nossa cidade. Legal, Vinícius. Eu vou agora seguindo aqui com o nosso amigo Antônio Carlos Borges para fazer essa primeira resposta representando Feira de Santana. Por favor. Você está mudo, Antônio Carlos? O microfone, por favor. Isso. Agora. Ok? Estava. Gladson, a José, a Cristiano e também a Vinícius e aqueles que estão nos assistindo via linkado nesse Diálogo FIEB. Nós, em Feira de Santana, temos aqui um parque industrial que representa 11% das indústrias do estado da Bahia. E o nosso PIB está entre os 100 maiores do Brasil no setor industrial. E entendemos, por ser um deslocamento rodoviário, um polo de logística, nós temos esse poder de competitividade. A distância de Feira de Santana para Fortaleza é a mesma distância de Feira de Santana para São Paulo ou para Brasília. Então, quem se instala em Feira de Santana, ele tem esse poder de se viabilizar seus custos, tendo maior competitividade em relação à sua produção. E outro fator que nós achamos super importante é a qualificação da mão de obra, onde tem aí para vários estados. Para instalar, recentemente nós tivemos o fechamento da autarquia CIS, e hoje essa ação está concentrada no governo do estado,
Então, o empresário que quer se instalar em Feira de Santana, a Salvador, e faz o primeiro procedimento lá na diretoria, onde o SDE tem para, né, novos investimentos e também para a área. E esse passo a passo nos dificulta muito contato, e às vezes nem sempre somos aqueles que já nos procuraram antes e pediram para se instalar em feira. Então, às vezes, a questão, não sei se é de outros atrativos, nós ficamos, às vezes, em segundo plano. Mas entendemos que feira tem a capacidade de atrair. Primeiro, tem um baixo turnover. Ele tem uma complexidade muito grande em relação à história. Nós somos um PIB de 13 milhões, que é significativo, e atendemos uma região. Então, quando se instala em feira, nós não queremos que a indústria esteja em feira especialmente. Ela se instalando na micro-região, nós recebemos. É que esse entendimento entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana e essa ideia, ela se afine mais, para que a gente possa, essas empresas que nos buscam como condutor de investimento, possa ter as municipais como estaduais. E para quem está se instalando em feira, nós damos isenção de IPTU, isenção de licença de serviço para construção e edificação. E o IPTU verde. Basicamente é isso que eu queria registrar nesse primeiro momento. E agradecer a atenção. Obrigado, Antônio Carlos. Vou consultar agora nosso amigo Cristiano Magarão sobre as ações lá do município de Lauro de Freitas, né? Como é que ele reduz a burocracia e atrai a indústria, além de estimular a indústria que já está no município. Por favor. Olá, senhores. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, esse momento aqui, que é importante aqui para todos. Parabenizar aí e aos colegas aí, a você, Vlad, isso aí, que começou muito bem aí, falando um pouco da minha história aí, que estou recém-chegado, sou o mascote aqui da turma, tenho apenas 1 ano e meio aqui, mas como bom filho da cidade, empresário, e todos a gente vem tentando aqui fazer o melhor possível aqui com o nosso município, né? Ao GG, ao Antônio Carlos aí, o colega, a Vinícius. Então, o que é que a gente tem feito aqui hoje em Lauro de Freitas, né? Um ano e meio quase ainda da minha gestão, que hoje é a CEDIX, que é Desenvolvimento, Indústria, Comércio, ainda tem inovação tecnológica. A gente está tentando modernizar, melhorar mais o serviço e desburocratizar. Porque a gente sabe que o grande vilão do desenvolvimento hoje no Brasil é a questão da burocracia, né? Que é muito grande, e as questões tributárias, né? Que são as maiores queixas do nosso empresário e da nossa indústria, né? Então, a gente tem trazido para o município um ambiente, tentando melhorar cada vez mais esse ambiente de negócio. A gente tem feito reuniões agora por setores, inclusive hoje foi feita uma reunião bastante importante com o setor de energia sustentável, aí, energia fotovoltaica. Então, a gente vai começar a fazer essas reuniões com esses setores para entender e poder auxiliar, né, sabendo das maiores dificuldades e podendo, claro, contribuir para que eles venham instalar. Lauro de Freitas é uma cidade de 56 mil metros quadrados, não é muito grande, ela não é muito forte hoje no setor da indústria. A maior geração dela vem em cima do serviço, mas é um município que tem dentro do Norte e Nordeste o maior número de galpões, né? Então, na verdade, existem várias indústrias pequenas desenvolvendo essa indústria. Ela é um pouco forte no setor de cosmético, ela é forte no setor também da cerveja artesanal, que está chegando forte aqui no nosso município, e a gente vem tentando. Com 2 meses de gestão, a gente já inaugurou o SEGAI, né, que foi um passo importante, um marco aqui para a cidade, que é uma central geral de apoio ao empresário, onde ele encontra uma centralização de 7 secretarias,
é justamente desburocratizar todo esse processo de instalação e desenvolvimento, né? A gente busca orientar e procura as licenças das formas mais rápidas possíveis, tentar orientar dentro do possível, dentro das atividades de grupo de risco. E veio agora até com o nosso amigo aqui do Gugê aqui, da SECAD, a gente inaugurou, semana passada, com o vice-governador, o SAC, que é uma ferramenta muito importante para fortalecer a nossa central geral. Então, com isso, a gente vai entender que o ambiente de negócios vai melhorar no nosso município, que já é muito forte. A gente tem a sexta economia hoje do Estado, a gente tem uma BA que corta o nosso município, a BA 099, né? São 3,5 km de BA. Então, com isso, o fluxo e o acesso às outras cidades facilita o nosso desenvolvimento. É uma cidade que está em expansão a todo momento, e a gente está muito otimista com o trabalho, estou muito satisfeito com o que eu consegui fazer aí nesse 1 ano e meio. A gente está com a gestão aí com muito projeto bom, a gente tentou trazer o SESI para qualificar melhor a mão de obra, que é um problema não só do nosso município, mas a nível de Brasil. A gente sabe que a gente precisa realmente de pessoas mais capacitadas para cada segmento. A gente já encontrei um centro de expansão que precisa agora ser revitalizado para a gente melhorar esse ambiente, mas o grande marco mesmo para a minha situação de secretário de desenvolvimento foi realmente o SEGAI e o SAC empresarial. A gente conseguiu unificar todas as secretarias em um ambiente só de negócios, e com isso a gente acredita que vai atrair mais investimento ainda para Lauro de Freitas. E, finalizando, a gente está com um decreto para o prefeito assinar, que acho que está para todos, né, que é a Lei de Liberdade Econômica, onde a gente vai reduzir aí o prazo de abertura de empresas drasticamente, a depender do risco de atividade dela. A gente vai conseguir instalar empresas aí com um prazo recorde, porque a gente entende que a gente precisa desburocratizar e criar um ambiente mais tranquilo, com menos burocracia e mais incentivo, tanto para a indústria, para o comércio e para o serviço dentro da cidade, que é o mais forte. Então, volto a agradecer aqui a oportunidade de estar acompanhando e contribuindo a todos vocês. Vamos seguir com os próximos temas. Cristiano, obrigado. Bem interessante, a gente viu na primeira rodada questões relativas à infraestrutura, questões relativas a incentivos fiscais, vimos questões de retorno de crédito do ICMS, particularmente lá em Ilhéus, e as ações dos diversos municípios e do governo do Estado. Mas eu vou fazer uma pergunta que ela não se dirige somente à empresa que está chegando, né? É óbvio que a empresa está chegando, quer benefício e quer uma atuação rápida, mas a que já está em cada município, né? Nós estamos num período, a gente está acabando, eu espero, a pandemia, com algumas dificuldades ainda, né? Várias empresas demitiram, várias empresas não conseguiram pagar seus tributos, várias empresas precisam regularizar sua situação para conseguir crédito em banco. E a pergunta é o seguinte: o que está sendo feito? Tanto no plano do Estado, que tem a Desembaía, que pode ver mais essa questão do desenvolvimento através de facilitações de refinanciamento tributário, quanto nesses municípios, para que essa empresa que já está no município e no Estado vem passando por dificuldades, né, possa obter essas certidões e conseguir, assim, melhorar o seu desempenho e manter alguns empregos, gerar novos empregos, fazer a economia voltar a crescer. Essa é uma questão vital nesse momento, né? Eu vou seguir a mesma ordem anterior e vou pedir que o Gugé comece pelo governo do Estado e a gente siga com os municípios. Pode ser, Gugé? Sim, tranquilamente. Bom, Vlad, esse assunto é um assunto realmente muito complexo. Ele teve um impacto muito forte, essa pandemia, no setor industrial.
mas o Estado optou, nesse primeiro momento, para abarcar mais a micro e pequena empresa, né? Nós fizemos aí, logo no início, uma postergação do recolhimento do ICMS e vamos aguardar para ver as próximas, vamos dizer assim, medidas a serem tomadas. Essas medidas são alinhadas com a Secretaria da Fazenda, então a gente tem um comitê que a gente discute muito sobre isso, e é importante frisar que a indústria, de forma geral, a gente sabe o impacto que teve, algumas não, algumas tiveram uma melhoria, inclusive, na sua performance, e também a gente espera, e nós estamos vendo aí, uma retomada muito forte das empresas. E a grande parte das empresas que estão em nossos estados, elas são incentivadas, né? Ou seja, pelo Desenvolve, ou pelo ProBahia, ou pelo próprio, vamos dizer, diferimentos específicos. Então, assim, esse primeiro momento, a gente optou para atender a micro e pequena empresa, aquelas simples, né? Porque o impacto seria mais forte. Mas estamos sempre em análise, sempre temos rodadas de reuniões com a indústria, com a parte do comércio, para que a gente possa avançar nesses entendimentos. Ok, Gugel, obrigado. Passaria a palavra agora, então, para o Vinícius, por favor, a mesma linha. Oi, Vlad, realmente eu vou concordar com o Gugel. Essa pandemia aí, inesperada aí, não estava nos nossos planos, né? Para você ter uma ideia, vou situacionar primeiro Ilhéus. Ilhéus, no ano de 2019, teve um crescimento econômico muito bom, né? Que desde 2010 nós não tínhamos. E a gente esperava que o ano de 2020 também iria acompanhar essa tônica, talvez ainda num cenário ainda melhor. Mas, infelizmente, essa pandemia aí, ela trouxe uma retração aqui para o nosso município. Mas eu posso dizer que a Ilhéus está largando na frente dos municípios do interior da Bahia na retomada do crescimento. Por quê? Inicialmente, nós garantimos, Ladson, o funcionamento das indústrias durante toda a pandemia, né? Nós não fechamos nenhuma indústria, né? Embora, junto com os estabelecimentos comerciais exercendo atividades essenciais, nós garantimos também o funcionamento das indústrias e da construção civil, né? E isso foi bastante importante. Para você ter uma ideia, observando agora os dados do CAGED, né, Ilhéus que já está se equilibrando numa situação bem parecida com a que a gente estava em março, no início pré-pandemia, né? E o carro-chefe das contratações foram justamente as indústrias. As indústrias estão sendo responsáveis pela puxada do crescimento. Além disso, Ilhéus foi o município primeiro quem criou um plano de abertura do comércio no interior da Bahia e que não foi interrompido, né, em nenhum momento, né, seja por uma decisão judicial, né, a gente conseguiu dar continuidade normalmente a esses planos. E a importância do comércio para o funcionamento da indústria é importantíssima, porque não adianta a gente produzir se a gente não tem aonde vender, né? É a cadeia cíclica. Então, quando a gente permitiu que pudesse reabrir o comércio com segurança, né? A gente teve uma preocupação bastante grande em manter, enquanto todo mundo brigava, né, qual era o mais importante, se era a saúde ou a economia, Ilhéus conseguiu encontrar o equilíbrio. Esse era o nosso grande desafio, manter o equilíbrio em garantir a saúde e a segurança das pessoas e garantir a economia da nossa cidade funcionando. Então, dessa forma, Flávio, a gente pode dizer que, com a garantia do funcionamento das indústrias, com o plano de reabertura para o comércio, a gente conseguiu uma retomada rápida da nossa economia. Além disso, e aí, retornando à sua pergunta, a gente prorrogou as obrigações tributárias, né, municipais, a gente veio prorrogando mês a mês, agora a gente estamos sancionando um novo refis, né, permitindo, mais uma vez, que o contribuinte municipal, assim como as empresas, as indústrias, né, e todos os segmentos, possam ter uma oportunidade, né, que possam adimplir com as suas obrigações.
prorrogamos o prazo das certidões municipais, nós fizemos o nosso dever de casa, né? E agora nós estamos, isso está sendo refletido na retomada da economia. Então, eu volto a repetir, pelo menos a gente enxerga aqui que Ilhéus largou na frente os demais municípios do interior da Bahia. Você está mudo. Obrigado. Percebi agora. Obrigado, Vinícius. Bem interessante a sua intervenção. Eu vou pedir que Antônio Carlos aborde o mesmo aspecto, ações como refis e facilitação para as empresas nesse momento. Amigo, estamos com dificuldade de lhe ouvir. Eu vou fazer o seguinte. Agora, Santana, vou falar. Para você falar. A pandemia foi um aprendizado, muda o modelo de gestão. Para você ter uma ideia, 50% da estrutura da prefeitura ela teve de se ausentar do dia a dia. E isso faz com que a gestão mude e busquemos outras formas de atuar. Mas os impactos que foi introduzido pela pandemia, nós primeiro pegamos alguns dados da Casa do Trabalhador. Hoje, nós temos aproximadamente 7 mil pessoas procuraram o seguro-desemprego nesse período. Achamos que tem aproximadamente 10% de desligamento do trabalho formal na cidade. Então, a pandemia realmente impactou muito, aumentou a desigualdade social, aumentou o desemprego e teve uma perda, no nosso entendimento, pela redução do jornal de trabalho, tanto na indústria, que estava aberta, em função da queda das vendas e do comércio não está funcionando, em aproximadamente de 15% a 20%. E, para nós, o que mais nos impactou foi a queda dos investimentos. Então, não houve mais nenhum investimento desde março para cá, de fevereiro até aqui, estamos já em setembro, e associado a isso, a demora de liberação de auxílio para as empresas pelos bancos. Muitos empresários foram atrás de bancos privados e particulares, fizeram todo o dever de casa e muito pouco mesmo, conseguiram ser atendidos. E isso trouxe para nós, dentro do setor, tanto da indústria como do comércio, um impacto muito grande. Em relação à prorrogação de taxas e impostos, nós prorrogamos, isentamos e anistiamos multas e juros daqueles que ainda assim têm uma programação financeira para poder viabilizar, e estamos ainda ajustando algumas questões pontuais que é necessário em função da legislação. Para que vocês entendam o que eu estou falando, é proibido, durante a época de eleição, o poder público fazer algumas concessões para evitar conflito em relação à legislação eleitoral. Então, nós tivemos que rever algumas questões em função dessa lei. É isso que eu tenho para registrar até o momento. Ok, amigo. Cristiano, por favor. Mesma pergunta. Pois não, meu irmão. Vamos lá, senhores. Lauro de Freitas, né? Por ser uma cidade metropolitana, vou falar um pouco da reabertura dos impactos, todos nós já sabemos aí a nível de município, de estado, de Brasil, né? Que realmente todos os setores foram bastante aí massacrados aí. O setor comercial, a indústria pagou uma conta muito alta aí. Acho que ficou muito solta a questões de mercados, enfim, que viraram os grandes shoppings e foram os maiores beneficiados, né? Pela questão do essencial. Então, a gente não teve muita alternativa para reabrir esse comércio da forma que a gente gostaria. A gente teve que respeitar os nossos vizinhos para que a gente evitasse a migração da população. A partir do momento que você libera um comércio na sua região,
e na outra região não está liberado, você vai acabar tendo uma migração. E com isso, a gestão se preocupou muito com o aumento da contaminação. Então, realmente, a gente teve que se conter um pouco nesse período de pandemia, apesar das tentativas de avanço, de reabertura, de incentivo para todas as modalidades, a gente teve que priorizar a vida, né? Porque a economia, a gente sabe também que é importante para a vida de todos, mas a vida, com certeza, ela está acima de tudo, e a gente tem que fazer a coisa com bastante consciência e coerência. Por isso que a gente aqui, com a gestão, resolveu fazer da melhor maneira possível, né? Amenizar, porque realmente é uma situação atípica, inesperada, um momento que todos passaram aí, que a gente não esperava, ter que fechar a porta de comércio por 4, 5 meses, é realmente algo que a gente vai ter que trabalhar muito agora para recuperar. Mas com o pouco que a gente já fez, a gente já começa a notar a população, as pessoas já se movimentando, para sair um pouco desse estresse, né, que acabou causando no comércio, e que as pessoas voltem a ter a coragem de se movimentar e gerar economia. A economia realmente precisa movimentar. O que a gente fez a título de impostos, também parecido com um dos colegas aqui, a gente conseguiu botar o IPTU para final do ano, né? A gente elevou todos os IPTUs para vencer até o dia 30/12. Eu falo IPTU de CNPJ, da área do comércio, da indústria, de serviço, todo ele. A TFF, até o final desse mês, a gente prorrogou, e a gente está com estimativa de entender o mercado e prorrogar mais ainda, a TRF. A suspensão dos encargos de juros e multa, tá? Para quem estava adimplente até 18, a gente não está penalizando esse contribuinte, tá? E aquela prorrogação, né, do PRD, né, dos débitos, exatamente como eu acabei de falar aqui, a partir do 18/12 para trás foi o que a gente hoje está avaliando. E uma coisa também muito interessante foi os alvarás de funcionamento, que venceram durante a pandemia e que tinha algum tipo de pendência. A gente conseguiu prorrogar esses alvarás de funcionamento automaticamente, para dar oportunidade àqueles que estavam aí ainda na necessidade, né, como todos, de trabalhar, que pudessem trabalhar. A Lauro de Freitas não proibiu em momento algum ninguém de trabalhar, né? O delivery ficou funcionando o tempo todo, não proibiu nenhum CNPJ de trabalhar. Simplesmente a gente incentivou a prática da mudança de trabalho através de delivery, né, que é uma forma de não aglomerar, que acho que é o que eu acredito que todo mundo tentou fazer, que o grande problema da pandemia estava na aglomeração. E a gente liberou também as certidões positivas que estavam aptas até o dia 18, a gente considerou isso também e manteve essas empresas com suas certidões em dias. Então, foi o que a gente achou para o momento, e agora a gente está entrando muito forte aí com o SEGAI, que eu falei anteriormente, com o saque empresarial. A prefeita até pediu essa semana para que fizesse algo muito forte em relação ao crédito, né? Para a gente dar um fôlego ao empreendedor, algumas mobilizações, constituições locais, a CEF, CDL, que incentivam também bastante o comércio legal, e com o saque a gente vai tentar impulsionar isso aí, ouvindo o empresariado, ouvindo a indústria, para que a gente retome essa economia aí da melhor forma possível e mais rápida possível, né? E torcendo e preservando para que continue essa queda aí de contaminação, para que a gente não tenha que retroceder com as ações que a gente está implantando. Então é isso aí que eu tenho a passar aí para os senhores aí, aos ouvintes. Olha, é interessante a abordagem de todos, né? Porque de uma forma ou de outra, os municípios têm buscado uma certa facilitação para as empresas, o que é importante, né? Agora, é importante também a gente perceber que a gente está num momento de maior dificuldade. E mais na frente, nessa live, a gente poderia conversar com vocês e discutir como essas medidas irão ocorrer daqui para frente, né? Como essas exigências, várias delas, foram flexibilizadas nesse momento e a economia vai retomando. A desburocratização, então, ela passa a ser uma coisa bem importante para o crescimento da economia como um todo. E, nesse sentido, eu ia fazer perguntas individuais, mas, antes disso,
Eu vou pedir para colocarem aqui na tela a pergunta do Eduardo de Sá, que ele fez aqui à frente, porque essa é uma questão relevante. Como as diversas esferas de governo, né, podem atuar? Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. O maior entrave é a burocracia dos entes públicos nas 3 esferas. O que cada um dos palestrantes faz de concreto, de forma abrangente e em consonância com as outras esferas para atrair os empresários? Ou seja, ele está falando de parceria entre as diversas esferas de governo. Vou começar de novo com o governo do Estado, Gugé, para que você possa ter uma observação respondendo aqui a pergunta de nosso amigo Eduardo de Sá, que é diretor do Centro das Indústrias do Estado da Bahia, do CIEB. Pronto, pois não. Eu respondo ao Eduardo, agradecendo a ele a pergunta e a oportunidade, dizendo o seguinte: de fato, o Estado, o ente público, ele é burocrático. E tem que ser. A burocracia, muitos falam mal da burocracia. A burocracia realmente ela tem que existir para dar legalidade no processo, agora ela tem que ser rápida, ela não pode travar. E o que a gente tem feito lá na SDE vamos dizer, deixar de ter, acelerar os processos, ou seja, tem situações que a gente consegue, ao invés de um processo ir para determinado local e voltar, ele passa no ambiente que o parecer técnico ele dá naquele mesmo momento. A gente tem hoje uma plataforma eletrônica, que é o SEI. Hoje não existe mais processo físico dentro da estrutura do Estado. Isso tem dado uma celeridade. Agora, fato é que há uma demanda muito forte, né? E essa demanda faz com que as análises, toda a parte de documentação seja feita com rigor, com critério, porque, afinal de contas, todos nós aqui trabalhamos com a coisa pública, né? Agora, eu gostaria de citar essas ferramentas que a gente tem feito, né? A parte eletrônica, nós estamos trabalhando algumas ferramentas para ser lançadas dentro do próprio site da Secretaria. A nossa Secretaria já oferece alguns serviços, né? Do ponto de vista de orientações, né? Para vocês terem ideia, mesmo agora na pandemia, nós lançamos, o Estado lançou 2 ferramentas que foram recorde aí de acesso. Uma é a Fique no Lar, que possibilitou, nós pegamos a plataforma, acho que foi criada pela Universidade de Fortaleza, se não me engano, nós adaptamos e divulgamos ela, essa Fique no Lar. Ela está tendo muitos acessos. Eu aproveito aqui para falar para a comunidade, aquelas pessoas que trabalham, têm seus restaurantes, que querem fazer entregas, delivery, essa Fique no Lar é uma oportunidade fantástica, muita gente está aderindo a ela. E também uma outra que, na verdade, ela atendeu muito a população, que é o preço da hora. Hoje você tem condições de saber o valor de determinado produto que está sendo comprado no dia de hoje e qual lugar que é mais barato. Então, assim, é óbvio que isso, eu estou dando exemplos, né? Ele está tratando diretamente da burocracia que faz com que as empresas andem mais rápido. Essa burocracia aí é mais específica, eu já citei, que a gente fez uma nova engenharia lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um novo regimento. Nós estamos buscando parceria com os municípios, abrindo os saques industriais, os saques municipais. A ideia é que a gente leve essa proposta que nós levamos a Laudo de Freitas para todos os municípios da Bahia. Agora, óbvio que nós tivemos aí esse impacto da pandemia. Isso, sem dúvida, nos causou um atraso na implementação das nossas ações que estavam previstas para esse ano. Bom, queria também dizer que a JUSEB, que faz parte, a Junta Comercial, que faz parte da nossa pasta, hoje é completamente eletrônica. Você abre uma empresa aqui, a depender do município, em 48 horas. Então, assim, eu acho que o governo do Estado tem contribuído muito para que a gente possa acelerar essa abertura e que nós não percamos investimentos em nosso Estado. Isso é fato, a gente tem feito tudo para que a gente atraia mais empresas, mais indústrias, e que a gente não deixe que eles, quando fazem essa mensuração,
as oportunidades de outro estado, a gente atraia eles aqui para o estado da Bahia. Obrigado. Obrigado. Eu vou pedir agora que os demais se manifestem sobre a mesma questão, né? O que tem sido feito, mas principalmente essa parceria entre as diversas esferas de governo para estimular o empresariado a investir e se manter no município ou no estado. Então, eu vou seguir a mesma ordem, tá? Vinícius, por favor, Vinícius Brito. Eu acho que eu até já, na primeira pergunta, eu falei um pouco sobre a questão da desburocratização que nós fizemos aqui no sentido de agilizar o ingresso e o licenciamento das empresas aqui no município de Ilhéus, né? Agora, é claro que isso varia de acordo com o tamanho e a complexidade do empreendimento, né? Você não pode tratar uma empresa, uma padaria, com a mesma velocidade que um porto venha se instalar aqui, né? Ou que uma indústria, né, que gere gases poluentes e tudo. O tratamento ele é diferenciado realmente, né? Concordo que o modelo no Brasil de licenciamento ele precisa evoluir, precisa melhorar, né, no sentido de garantir que o empreendedor tenha uma melhor agilidade, né? Mas vou repetir aí o que foi dito por Luiz, né? A burocracia não pode ser confundido com morosidade, né? A burocracia ela é necessária para garantir não só a legalidade, né, mas para garantir também que a segurança ambiental, né, a questão da mobilidade, o impacto que isso vai causar de vizinhança dentro da cidade, isso tudo em um determinado empreendimento, ele tem que ser avaliado e analisado, né? Para isso é que servem os licenciamentos. Não é só você receber um papel, bater o carimbo, vá lá e construir o seu negócio, né? Então, realmente, é necessário um pouco a burocracia. Mas também a gente precisa também olhar o lado do empreendedor, né? Ele está ali, está colocando dinheiro, está investindo num negócio que vai ter um retorno para a nossa cidade, que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar tributo, né? E a gente precisa ter a sensibilidade, né, de que isso é bom para a nossa cidade, é bom para o nosso estado, é bom para o país, e a gente precisa fazer o máximo possível para que isso evolua. O colega de Vitória da Conquista citou aí a criação do SAC, o que é bom, a gente tem que... O SAC Lauro de Freitas. A gente tem que... Lauro de Freitas, desculpe. O que é bom, a gente precisa ser, né, citado, né? Nós já tínhamos acompanhado esse SAC lá, nós estamos querendo trazer aqui para Ilhéus também, e isso a gente vai manter um diálogo tanto com o governo do estado e o governo federal, para que nesse SAC a gente possa estar atendendo o empreendedor nas 3 esferas, né? Eu acho que isso seria uma forma de agilizar, o camarada ele já sai dali sabendo, não é, o que é que ele precisa fazer para que possa montar o seu negócio, e isso a gente já está desenvolvendo aqui, a gente acha que nos próximos meses a gente já possa estar ampliando. Agora, vou até aproveitar aqui, viu, Rogério? Eu vou entrar em contato com o governo do estado aí, vou entrar em contato com você, para ver de que forma juntos a gente pode implantar isso aqui em nossa cidade. Bora. Antônio Carlos, você pode responder essa pergunta? Agora sou eu, Ladson. Boa noite. Boa noite. Posso. No meu entendimento, isso é uma maratona de revezamento ao empresário. Então, são várias portas que ele tem de abrir, tanto na parte municipal, estadual, até federal, e que temos que criar uma reforma administrativa, na verdade, em cada área, porque isso traz para nós morosidade. Nós sabemos que o gestor público ele tem também de se preservar, para que ele possa ter a condição de dar as condições de legalidade e também ter a consciência de que a gente, com essa ação, estamos gerando emprego e renda. Então,
acho que qualquer ação de desenvolvimento, ela tem de ter vida pública, que existe duas questões. Os parceiros internos, aqueles que fazem parte do dia a dia do nosso eixo, né, para o desenvolvimento, que é necessário a gente fazer esse alinhamento também, como também com os outros parceiros, até com as instituições, tipo sindicatos patronais, tipo Centro das Indústrias, tipo Federação, para que eles sejam também facilitadores nesse processo. Então, eu acho que a gente precisa azeitar melhor essa questão do passo a passo para viabilizar uma política gradual de abertura ou de investimento ou de atração de investimento ou abertura de novos negócios. Então, eu acho que a gente precisa melhorar essa questão e muito, porque às vezes nós temos a boa intenção, mas os prazos e a burocracia e o mundo não espera. Quem está investindo, ele às vezes ele deixa de investir porque ele pode criar outras situações que possam trazer esse benefício a curto e médio prazo. Então, eu queria só registrar esse fato, mas Feira de Santana, nós estamos tendo consultoria dentro da área administrativa para ver se facilita essas questões da licença, tanto no meio ambiente, como a questão de urbanismo, criando as zonas. Vamos fazer agora já a implantação do Cisnorte, dando uma área para aquelas empresas que estão na área residencial, ela possa sair e ir para um local adequado, que não possa trazer poluição para quem está na sua residência e sim no local industrial. Então, estamos tomando alguns posicionamentos em relação a isso. Mas é necessário, no meu entender, que as parcerias elas sejam muito mais azeitadas em todos os níveis, tanto a nível empresarial, quanto também a nível de governo, de governança. Ok, Antônio Carlos, boa resposta. Vou passar agora para Cristiano um comentário sobre isso. A gente já tem outras perguntas da plateia que eu já pedi para serem colocadas, mas, Cristiano, ainda em relação à pergunta de Eduardo de Sá, você gostaria de fazer algum comentário? E aí, principalmente, alguma Sim. coisa você já abordou, mas tem outros assuntos aí que dá para desenvolver. Eu acho que, respondendo a Eduardo de Sá aí, reforçando, parabenizar aí a colocação aí do colega ali, Vinícius, que realmente a burocracia não pode ser confundida com a morosidade. A gente entende e está do lado do empreendedor, está do lado do gerador de emprego e renda do nosso país, e a gente sabe que a gente tem que chegou o momento de realmente de incentivar mais do que dificultar a vida dessa classe. Então, o que hoje tem lá de feira, como já foi citado aqui, que é o saque empresarial, que nosso amigo Vinícius falou aí também, está aí o Gugê, que foi o padrinho do nosso saque aqui em Lauro de Freitas, que serviu de modelo, foi o pioneiro que começou, mas como ele falou, muito bem colocado, o que é bom está aí, né, para ser copiado. Não é uma questão de diferencial, de competição, Lauro de Freitas foi realmente privilegiada com isso, já existia o SEGAI, então para a gente foi uma expansão desse serviço. E ressaltar aqui para todos os empresários industriais e prestadores de serviço, a Rede Sim Avançada. A Rede Sim Avançada veio para ficar, a Lei de Liberdade Econômica já é sancionada pelo governo federal, ela já existe, hoje em Lauro de Freitas, após um exercício com o SEBRAE, ele fez um exercício de quase 90 dias com todas as secretarias, onde cada um foi pontuando o seu risco de atividade, e com isso, a gente tem hoje empresas liberadas para ter seu alvará de imediato, a depender, claro, do seu risco de atividade. Como foi muito bem colocado aqui, a gestão tem a responsabilidade através de uma liberação, que a partir do momento que você libera, você também está pontuando com ela o tipo de atividade com ela, em relação a risco, em relação à forma de que ela vai fazer o trabalho dela, em relação a saneamento básico, em relação à produção de alimentos. Cristiano, para entender sua observação, você falou da Lei de Liberdade Econômica que já existe no plano federal. Vocês estão fazendo uma adaptação disso para o plano municipal? É uma nova lei municipal, é isso? O que é que acontece? O plano ele é federal e ele é geral para o Brasil, mas cada município ele tem condições, diante da sua necessidade,
e das suas características, ele fazer uma reformulação, tá? Dentro de algumas atividades, ele liberar ou não, algo que não precise passar pela lei ambiental, a depender da atividade física, entendeu? Flexibilidade, a gente conseguiu flexibilizar muito, muito, foi uma coisa assim, foi um marco também para a nossa cidade. Esse decreto já foi assinado e já foi publicado, tá? E está à disposição de todos. Está participando isso também, acredito que sim, outros municípios. Mas essa lei é uma lei mais do que justa, né? Um simples exemplo, você não pode dificultar uma pessoa que vender uma roupa, por exemplo, né? Então, que tipo de burocracia você vai precisar impor para uma pessoa que queira hoje abrir uma confecção de roupa, de moda? Então, não oferece risco nenhum, a não ser que ela vá fazer uma roupa com uma faca dentro, com uma coisa assim, com uma arma, mas isso a gente está falando de uma coisa surreal. Então, o que a gente entende hoje é que realmente a burocracia ela está diminuindo, e a gente não pode, do que precisa da burocracia para a legalização, entrar em morosidade. É isso que a gente fez é isso que a gente vem lutando, a gente está tentando modernizar. Você citou no começo, Vlad, isso da minha história no esporte, dentro do empresariado, eu tive do outro lado, então estou ainda do outro lado, vivo esse outro lado, e a gente sabe o quanto o empresário, enquanto investidor desse país, passa por dificuldade para se manter e ter sucesso. Então, isso me ajudou muito a brigar pelos dois lados, que a gente quer ver hoje os dois lados de mãos dadas e crescendo, né? O país desse potencial, os nossos municípios com esse potencial, o nosso estado com esse potencial turístico e de trabalho, de uma série de fatores, de segmentos, né, em desenvolvimento. Então, a gente está muito feliz e muito contente. Apesar de estar saindo de uma pandemia, a gente sabe que daqui para frente a gente tem pelo menos um horizonte e um caminho a percorrer mais simplista e mais produtivo. Então, é essa aqui a nossa fala, e respondendo aí e complementando a pergunta do nosso amigo Eduardo. Cristiano. Eu tenho uma pergunta aqui do Marcos Verheyen, tá? Ela é direta para o Vinícius, e eu vou ampliar essa pergunta. Vamos lá. Vinícius, como você avalia os possíveis impactos da construção do Porto Sul e da FIOL para o desenvolvimento da região? Eu vou fazer uma pergunta vinculada a isso. Esses investimentos eles vão demandar ações na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, né? Até que ponto está havendo uma cooperação das três esferas nesse sentido? Então, os impactos da FIOL e do Porto Sul, mas, ao mesmo tempo, como o município de Ilhéus se articula com o governo do Estado e com o governo federal para viabilizar esse investimento? Vladson, o Porto Sul ele é um empreendimento que nasceu há mais de 10 anos. Né? Eu acompanhei o início das discussões, né, as audiências públicas, eu era procurador do município aqui de Ilhéus, e agora, como secretário, estou vendo o início da sua instalação. Né? Eu vejo os impactos inicialmente como positivos. Né? Você sabe que só nessa fase de construção aqui, direta e indiretamente, nós já vamos gerar aqui 10 mil empregos. Né? Nós também, isso para o aumento da arrecadação municipal e estadual, vai ser bastante positivo. Né? E com a sua implementação, isso vai triplicar, quadruplicar, creio eu, né? Onde a gente vai poder trazer aí, junto com a FIOL, né? Semana passada, o Vladson também, tivemos a oportunidade, não foi, Vladson, de participar da reunião com o ministro Tarcísio, onde ele nos colocou a par aí da situação da FIOL. Né? Isso vai trazer um ganho para a economia bastante grande, a partir do momento que a gente vai trazer as riquezas, né, do interior do Brasil, né, do Oeste, para sair por aqui pela nossa cidade. Né? E isso, além de poder trazer, né, a atração de indústrias para aqui, para a nossa cidade, a atração
de serviços, né? Diversos serviços, né? Desde o serviço de desentrave aduaneiro, né? Advocatícios, administrativos, de engenharia e infraestrutura, né? Serviços diversos que vão ser acoplados aí a todo a construção do Impacto Porto Sul. Mas eu volto a repetir o que tinha dito e parece, o pessoal, quando a gente costuma falar muito isso, parece que está sendo uma ladainha. Mas a gente precisa pensar nas infraestruturas periféricas para que o impacto seja minimizado. Né? Por exemplo, falamos aqui da duplicação da Ilhéus Itabuna. É extremamente necessário a duplicação, porque naturalmente vai haver um aumento do tráfego entre essas duas regiões. Precisamos de um grande anel rodoviário para que os transportes rodoviários, né, que venham ligar a região aqui do Porto Sul, ele não passe por dentro da cidade. Né? A gente sabe o movimento de caminhões dentro da cidade e o prejuízo que isso traz. Né? Precisamos de um aeroporto internacional para que auxilie todo esse complexo modal que está sendo instalado aqui. O nosso aeroporto aqui de Ilhéus é pequeno, né? Ele não vai conseguir dar vazão, como já não está dando as indústrias que estão instaladas aqui. Né? Além disso, Vlad, aí eu volto à questão da positividade, né? O Porto Sul ele irá trazer nova movimentação para um porto nosso de Malhado, o Porto de Ilhéus, que já existe aqui. Né? Atualmente, ele está ampliando o calado de 9,7, 9,3 para 10,7 pés, não é o ideal, né? Mas isso já permite que haja um atracamento de embarcação maiores aqui em nossa cidade, já pelo Porto de Ilhéus, entendeu? Então, assim, a avaliação que nós fazemos aqui é positivo, mas nós precisamos estar com o olho atento para a questão da infraestrutura. Né? Nós temos cobrado bastante do governo federal, né? Temos cobrado bastante do governo estadual, que tenha esse olhar para a nossa cidade, porque assim, a gente sabe hoje que a região metropolitana de Salvador, né, ela já está com um gargalo muito grande aí das indústrias. E se Ilhéus, né, não for vista como uma segunda alternativa, né, a Bahia vai começar a sofrer diminuição ou perda de crescimento na nossa economia. Né? E isso a gente tem que estar bem atento a isso, e nós temos cobrado. Né? O prefeito Mário Alexandre tem cobrado do governador, né? Tem cobrado nas relações com o governo federal que tem mantido, e eu acho isso bastante importante para que seja realmente, de fato, né, os impactos aqui sejam positivos. Obrigado, Vinícius. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso vice-presidente, João Batista Ferreira, né? Grande liderança, não só da região de Feira de Santana, mas também do conjunto do Estado da Bahia, aqui na Federação, que ele faz uma pergunta direto para o Antônio Carlos. Depois dessa pergunta, Antônio Carlos, a gente tem duas perguntas, uma específica para o Bugé e uma que eu vou pedir que todos se manifestem. Mas eu vou começar por essa pergunta do João Batista para o Antônio Carlos: como você vê a manutenção dos polos industriais, especialmente o polo lá do Tomba, aí em Feira de Santana? A gente não está lhe ouvindo, Antônio Carlos. Eu não sei se seu microfone está mudo. Será que seu microfone está mudo? Pronto, liguei. Agora sim. Estou ouvindo, Vlad? Pronto. Agora sim. Essa pergunta é uma pergunta
Essa pergunta é uma pergunta interessante e eu queria que você me desse um pouco de paciência, porque eu vou te fazer um dado histórico que eu acho que é importante, que é essa questão dos polos industriais. Então, na década de 70, nós tivemos aí a interiorização de uma política pública para a indústria. Então, nós tivemos aí o Centro de Aratu, o Centro Industrial de Aratu, o COPEC, a ZPE aí em Itabuna, com Ilhéus. Então, foi criada uma linha para o desenvolvimento do interior. Logo em seguida, tinha um CEDIM, que era residente aqui em Feira, ficava no Tomba, que fazia toda a política do Estado para viabilizar distritos industriais nas cidades, como Conquista, Juazeiro e assim por diante. Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas. De lá para cá, nós perdemos uma política estadual para a indústria. Então, nós não temos uma política. Eu desconheço que existe uma política para que a gente possa tratar os polos industriais ou a atração de investimento. O último que eu me lembro foi na época do polo calçadista, onde várias cidades do interior conseguiram trazer desenvolvimento, melhorou a sua qualificação profissional, trabalhou com a cadeia produtiva, melhorou o comércio, melhorou as relações com a agropecuária. Então, o que está se faltando hoje não é manutenção nem terreno. O que está se faltando é uma política pública de industrialização, principalmente para o interior. E, em relação ao Tomba, Tomba é o efeito colateral dessa falta de política econômica, de política industrial. Onde nós temos aí um parque de 600 empresas que estão gerando emprego, gerando impostos, que tiveram subsídios e incentivos fiscais e que a gente não está dando as condições normais, básicas, para se trabalhar, que é segurança, que é a manutenção e eu coloco até nível federal, que até as BRs estão com dificuldade em alguns lugares para escoamento da produção. Então, precisamos é que a discussão junto com a FIEB, junto com o governo do Estado, definir uma política pública para interiorização industrial, para que a gente saia do movimento, poderemos aqui, que forma nós podemos nos integrar, que a gente possa trazer a cidade de desenvolvimento. É isso que eu, respondendo ao seu João, acho que o distrito industrial que tiver, ele precisa ter um novo olhar. Então, precisamos criar uma política estadual de interiorização industrial. Não sei se eu respondi, mas foi assim que eu percebi. Ok. Eu tenho uma pergunta, que é a pergunta da Manuela, ela é endereçada ao Gugé, e aí, Gugé, se você quiser fazer comentários também sobre essa última observação, fique à vontade. A pergunta é a seguinte: como a SDE e o governo do Estado está trabalhando as oportunidades surgidas com a Ponte Salvador-Itaparica e de que forma os municípios do interior serão envolvidos nesse processo? Aí, nessa segunda parte, você também pode fazer algum comentário sobre a política de interiorização do Estado da Bahia, se quiser, obviamente. Por favor. Tá ok, tá bom. Especificamente com relação à pergunta... Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Especificamente com relação à pergunta anterior, que onde o nosso colega, você falou, ele ex-presidente, daí da FIEB, ele fala muito sobre a manutenção dos distritos, né? E quanto a isso, de fato, nós temos uma lei estadual que trata da manutenção desses distritos. Houve uma extinção em 2018, 2019, da SUDIC e do CIS, de Feira de Santana, enquanto autarquia. Porque, enquanto autarquia, ela tinha uma certa, vamos dizer, um custo, uma certa estrutura que não é mais compatível, pelo menos hoje a gente imagina, com o Estado que a gente quer mais leve,
um estado mais dinâmico. Então, todas as ações dessa autarquia foi extinta e todas as atividades dessa autarquia foram repassadas para uma superintendência, onde dentro dessa superintendência, que hoje é a SUDEP, ela tem uma diretoria que trata das ações do interior. Hoje mesmo nós temos técnicos, hoje em Feira, nós temos técnicos em Ilhéus aí, fazendo visitas nos distritos, acompanhando essas empresas que querem se implantar, ou mesmo fiscalizando aquelas que estão implantadas para ver se estão cumprindo, de fato, os protocolos, aquilo que foi acordado com o governo do Estado. Porque toda empresa que ela se implanta, ela assina, a princípio, um protocolo de intenções conosco, onde reza ali os compromissos das partes. E aí, depois, uma vez ela implantada, nós temos que checar se tudo isso está sendo de acordo com o que foi encaminhado. Então, com relação específica à manutenção do polo, voltando, acho que eu divaguei um pouco na resposta, nós temos uma lei que está hoje na Assembleia Legislativa, a própria FIEB, o Vlades acompanhou isso, nós tivemos reunião na Casa Civil, onde vamos retomar, na verdade, renomear o fundo, que com a extinção da SUDIC, esse fundo deixou de existir, mas os recursos, as taxas que foram cobradas e que continuam sendo arrecadadas, a taxa de manutenção, ela está numa conta específica, e esses recursos, assim que essa lei for aprovada, já está na Assembleia Legislativa. Gugé, queria lhe pedir um esforço para a gente conseguir aprovar essa lei o mais rápido possível. Teve na para ser votada e não foi. Então é importante a gente trabalhar para isso. Com certeza. Não, a gente está... Antes mesmo de entrar aqui na live, eu estava acompanhando, e tanto essa como a outra lei, que é a nova lei de fomento, também relativa aos distritos industriais. Nós temos 16 distritos no estado, e como bem falou o nosso colega aqui de Feira, nós temos ainda algumas áreas a serem fomentadas para usar para atrativo de indústrias, mas só que hoje nós dependemos dessa lei também. E aí nós estamos com essa segunda deve estar indo para a Assembleia Legislativa ainda esse mês, e a outra está já em fase de análise. Já está lá na Assembleia. Agora, voltando aqui à pergunta da Manuela, sim, aí, concluindo a pergunta anterior, eu queria dizer fortemente aqui o seguinte, é que com essa aprovação do FUNEDIC, dessa lei, os distritos que foram criados pelo Estado, esses polos de industriais, eles têm que se fortalecer enquanto indústria, enquanto condomínio industrial, para que eles possam administrar esses recursos, essas taxas. É facultado a eles fazerem isso. Nós temos bons exemplos do uso desse recurso aqui no CIA, Conquista, lá o AINVIC, né, que é a associação. Então, nós vamos trabalhar para isso. Isso é uma forma de você, vamos dizer, acelerar, ou chamando de outra forma, a desburocratizar um pouco as ações. Então, a gente vai trabalhar fortemente nisso. Agora, voltando aqui a Manuela. Bom, Manuela, tem uma equipe que fez parte de todo o trabalho de estudo da Ponte Salvador-Itaparica. Essa equipe técnica é ligada à Casa Civil e é disponibilizada lá para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela estava na CEPLAN, quando o secretário estava na CEPLAN, e foi com ele lá para a CEPLAN. E essa equipe estava trabalhando, teve que segurar um pouco, mas está fazendo os estudos em todos os municípios da região aí do Baixo Sul, sul do território, aí onde vai os impactos da ponte. Então, isso está sendo feito, vai chegar o momento das audiências, das discussões, os planos de desenvolvimento locais, a gente já está trabalhando com isso. Então, tem já uma equipe trabalhando no momento certo, todos os municípios vão ser chamados, vão ter reuniões, né, ou via consórcio, ou via município mesmo, independente, os municípios, para que a gente possa trabalhar essas oportunidades e os impactos também que vão ocorrer com essa ponte, essa obra magnífica aí, que com certeza vai ser um novo momento para o estado da Bahia, em termos de desenvolvimento e interiorização do desenvolvimento também. Obrigado. Eu acho que com isso eu respondi.
Ok, Gugé, nós temos ainda duas perguntas do Gesil. Uma pergunta sobre infraestrutura, tá? Ele alerta o seguinte: a gente precisa de infraestrutura para se desenvolver, né? E normalmente a gente fala muito da infraestrutura física, mas pouco da infraestrutura menos visível, que diz respeito à rede de dados no nos municípios do interior. Então, ele pede, e a gente gostaria de ter uma avaliação, tanto sua, Gugé, quanto de nossos colegas, só que agora eu vou inverter, eu vou começar este ano e deixar você por último, já que você acabou de fazer um comentário, da avaliação da infraestrutura de rede de dados. Ela é muito importante no momento atual, em que a gente vê dificuldades passamos por dificuldade na pandemia, tivemos que nos adaptar rapidamente e há até, né, alguns analistas que dizem que essa melhor ou pior infraestrutura de dados pode alargar as desigualdades, não só entre pessoas, entre empresas, mas também entre municípios. Então, é muito relevante isso aí. Eu queria que o Cristiano fizesse uma avaliação sobre isso em Lauro de Freitas, depois o Antônio Carlos e o Vinícius em Feira e em Ilhéus, e daria para você Gugé, um comentário mais geral no estado da Bahia sobre essa questão. Por favor, Cristiano. Vamos lá, senhores. Eu quero, primeiro, antes de responder, parabenizar aqui Vinícius e a cidade dele, Ilhéus, já que estava falando de ponte. Fiquei pesquisando pela ponte Jorge Amado, né, que acho que inaugurou recentemente. A ponte linda, maravilhosa. Eu tenho muita amizade, muita relação com o pessoal de Ilhéus, através da Náutica, o pessoal do Rally dos Mares, que fomentam bastante esse evento aí. Com certeza deve contar com o apoio de vocês. E seguir aí, Vladis, com sua resposta em relação à rede, em relação à informática, que é algo inevitável, né? Se vai distanciar as pessoas, é algo que a gente não pode evitar o crescimento, por um lado, porque outras pessoas não vão vir junto. Que a população e as pessoas precisam entender que é uma realidade e que o mundo a cada dia vai se tornar mais prático, mais virtual e mais tecnológico, né? A nossa secretaria tem essa área também da inovação tecnológica. A gente está bem atenado a isso. Está tentando pegar todos os nossos processos e protocolos, fazer através de plataformas, para evitar até que o contribuinte venha às nossas instituições para resolver os seus problemas, que emita seu DAI, emita seus impostos, faça suas pesquisas, tire suas certidões, sem precisar se dirigir, né, ao estabelecimento. Hoje todo mundo já sabe, é notório, a CNH eletrônica. Hoje, documento de carro você não é mais enviado pelo Detran, você puxa através de aplicativo. Então, é realmente o crescimento, é realmente o futuro. O 5G está vindo aí, tá? É inevitável. Todos os processos para o futuro vão ser em cima da tecnologia, da informática, da rede de dados, e que tende a cada dia realmente melhorar e avançar. Então, a gente está atenado a isso, existem os processos, os projetos dentro da secretaria, dentro da SEDIX, junto com a gestão, com a transversalidade entre as outras secretarias, para a gente junto modernizar o nosso município, e sabe também que é uma coisa que vai vir notoriamente para todos os municípios e para o Brasil. Então, é esse o depoimento aqui. E também ao nosso o Gugê aí sobre essa ponte, né? Essa ponte Salvador-Itaparica, muito esperada aí há muitos anos e até prorrogada. A gente torce muito também que isso venha acontecer. A gente que tem a maior baía do Brasil e a segunda do mundo, né? Navegável, que é realmente uma riqueza de naturezas, de negócio, de turismo. Então, a gente entende que com essa ponte, a viabilidade do sul da Bahia e de outros setores comerciais, industriais, venham a crescer bastante com essa ponte. A gente está aqui na torcida e dando a nossa contribuição.
Obrigado. Antônio Carlos, quer fazer algum comentário sobre a infraestrutura de dados em Feira de Santana? Você precisa ligar o microfone. A gente está com alguma dificuldade com a conexão do Antônio Carlos, na hora que eu fazia a pergunta sobre a infraestrutura de dados. Eu vou passar a palavra, então, para o Vinícius Brilha, e depois a gente volta com o Antônio Carlos. Por favor, Vinícius. Gladson, Desculpe. a pergunta de infraestrutura de rede de dados no município do interior, ela é bastante importante e bastante pertinente, né? A gente vive ainda agora no século criando passado, um espaço de inovação e tecnologia. De infraestrutura de rede. Esse espaço de inovação e tecnologia a gente vai chamar de Hub Feira. Então, estamos buscando parceiros, Santana Vale, Peraí, e as Antônio entidades Carlos, empresariais. Oi. Só um momento. Oi. Oi. É que você caiu e retornou, a gente perdeu sua resposta. Eu passei para o Vinícius. Eu vou voltar, então. Volta com você, tá bom? Tá bom. Então, voltando, nós temos aqui o projeto Feira Digital, que tem aproximadamente 30 Vinícius, eu a volto 40 com você daqui a pouco. Tudo bem. Que tem 30 a 40 quilômetros de fibra ótica, atendendo a 89 pontos das cidades e principalmente atendendo a área de saúde e educação. Então, para nós, isso é um fator muito importante da comunidade. E estamos também, a nível empresarial, viabilizando um hub chamado Hub Feira. É um espaço de inovação e tecnologia que estamos já na fase de conclusão, e é uma parceria entre as instituições acadêmicas e também as startups que já existem na cidade, aproximadamente 30 startups com a Santana Vale. Então, nós estamos agora adentrando nesse universo, nessa nova economia, para que a gente possa criar as condições, tanto para a indústria, para o agronegócio, com esse espaço que está sendo viabilizado a partir de agora. Então, nós estamos muito atentos a essa questão do aspecto digital e desse novo momento, para que a gente possa também dar condição a novas carreiras, né, criando cursos que a gente está fazendo, viabilizando através do Senai, carreiras de novas profissões, como design gráfico, a questão de manutenção de notebooks, smartphone, operador de delivery. Então, são ações de cursos remotos que nós estamos já disponibilizando com o apoio do Senai para a comunidade. Então, muitas planos de ação nessa nova economia nós já começamos a trabalhar. Ok, obrigado. Eu volto para o Vinícius Brilha, por favor. Obrigado, Vlad. Então, como eu estava falando, quando a gente trata da questão de infraestrutura de rede de dados no interior, né, a gente ainda está no século passado. E isso, quando a gente fala, não é só em Ilhéus, não é só na Bahia, é no Brasil inteiro. A gente precisa estar no século XXI. Né? Hoje, todos os sistemas estão todos interligados, aplicativos, né, computadores, rede de telefonia. Ninguém hoje faz nada sem internet, sem a informática, e a gente precisa evoluir nesse sentido. E aqui em Ilhéus não é diferente. Né? E nós aqui, que temos um importante polo de informática aqui, que já foi um dos maiores do Brasil, né, sofreu uma retração, mas nós estamos nos recolocando a nível nacional novamente. Precisamos que seja evoluído nesse sentido, né? A questão da infraestrutura da rede de dados no município. E quando a gente fala, né, na questão de informática,
nós aqui, né, aprovamos agora, recentemente, o projeto de lei de inovação e tecnologia, né, onde a gente pretende, né, seria o primeiro da Bahia, né, mas Salvador passou a perna na gente, a Câmara nossa aqui demorou um pouquinho, mas eles aprovaram primeiro que nós, né, mas eu acredito que essa semana aí, né, no máximo na próxima, aí a gente esteja aprovando, inclusive audiência pública, o Gesil, que fez a pergunta, ele participou da audiência pública, né, e a gente precisa que o Estado, e aí o Gugé está nos ouvindo aqui, né, também aprove a lei de inovação e tecnologia do Estado. Né, e isso vai dar um boom, né, no sistema, né, das indústrias de informática, de inovação e tecnologia. Né. Ilhéus também, que tem o CEPED aqui, que é um centro tecnológico, né, formado pela UESC, pelo município, pelo Polo de Informática, o Sindicato das Indústrias do Polo de Informática, o SINEP. Inclusive, queria mandar um abraço aqui ao meu amigo Silvio Comim, né? Inclusive ele já veio aqui, já participou da live da FIEB aí. Mas a gente está criando um ambiente para que Ilhéus volte a ser, né, o polo de informática que sempre foi. Nós temos empresas de pontas instaladas aqui, né, empresas que montam computadores com robóticas, por exemplo, né, empresas que fornecem para o Brasil inteiro aqui, como a Data e a Positivo, e a gente pretende ampliar ainda mais. Né? Hoje, com aquela lei de informática, tornou o Nordeste um das regiões mais atrativas do Brasil, quando deu a menor alíquota para o investimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Hoje nós temos o decreto estadual ainda vigente, né, que deixa o polo de informática de Ilhéus mais atrativo dentre os municípios do interior da Bahia. E essa lei de inovação e tecnologia, junto com uma lei de incentivo para as indústrias e distribuição e logística, vai tornar Ilhéus mais atrativo para as empresas de informática. Né? Mas a gente precisa avançar, né, na questão da infraestrutura de dados. Obrigado, Vinícius. Acho que você levantou a bola para a pergunta seguinte, que era do próprio Gesil, e é uma pergunta para o governo do Estado, portanto, para a Gugé, sobre a questão da aprovação do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que está pronto, né, na Casa Civil, mas não chegou ainda na Assembleia. O Gesil salienta a importância da aprovação disso aí. Como o Vinícius fez esse comentário também, a gente queria ouvir um comentário seu sobre o assunto. Por favor, Gugé. Pois não. Não tenha dúvida, Vlad e ouvintes dessa live, essa parte de informática, de apoio a essa parte de dados é muito importante na instalação de novas indústrias e daquelas que já se encontram hoje. Como eu já havia dito, nós temos uma estrutura na SDE que a gente acompanha cada protocolo que nós assinamos, nós acompanhamos essas indústrias até a efetiva instalação e, posteriormente, vamos acompanhando a sua vida. Nós temos dados e tal. E essa é uma demanda muito forte que a gente tem tido com relação a essa parte de informática, de dados, a parte principalmente no interior. E nós temos feito bastante discussões com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, junto à Prodeb também. E eu, apesar de não fazer parte da nossa pasta, mas eu me comprometo aqui com o Gesil e com os senhores que eu vou acompanhar e vou tentar ver o que está acontecendo para que essa lei seja aprovada o mais rápido possível. Gostaria também de dizer que não só essa infraestrutura de dados, né, que ela é muito importante, mas também a infraestrutura elétrica, como a rodoviária, né?
E a gente também tem feito assim, a gente tem acompanhado e, como é que eu digo? A gente tem feito um esforço muito grande para que a gente nós não percamos essas indústrias por falta disso. Hoje o secretário ele tem feito um esforço muito grande para atrair investimento para o oeste da Bahia. A gente tem recuperado diversas estradas, feito pontes, e essa parte de dados aí é um fator que nos preocupa também. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma das questões que nós estamos querendo colocar, inserir no protocolo de intenções nosso, é justamente essa parte de incentivo à parte de dados, de ciência, tecnologia, para que a gente possa incentivar também as empresas que venham capacitar os trabalhadores, os técnicos, para que atuem também nessa área. Queria dizer também para o nosso colega de Ilhéus que a lei de incentivo ao segmento de eletrônica, eletroeletrônica e informática, nós já prorrogamos ela, está vigente até 2032, portanto, nós temos um trabalho grande a fazer, que é atrair de novo, transformar o polo aí de Ilhéus num polo de informática pujante, como já foi, e aí nós temos um trabalho para fazer, porque a lei foi postergada, foi aprovada. Obrigado a todos. Bom, alguém quer fazer um comentário, Antônio Carlos? Alguém pediu a palavra? Acho que foi Antônio Carlos, mas você deixou seu microfone no mudo. Agora. Desculpa. Eu queria fazer aqui uma intervenção em relação ao que o Gugel falou. Eu acho que eu participei várias vezes do conselho da CIS aí em Salvador, com várias instituições do Estado e também com municípios do interior que faziam parte do CIS, né, do Conselho CIS. E, no meu entendimento, esse banco de dados tem de ser assim, disponibilizado de tal forma que, para nós que estamos no interior, somos carentes de informação. Então, é necessário que a gente monte esse banco de dados com informações atualizadas. A gente possa, hoje, por exemplo, a gente tem aqui um parque de indústria de já se instalando, já produzindo, e que a gente precisa que essas informações ela também sejam disseminadas para a Bahia toda, para que as pessoas não precisem sair da Bahia para comprar em outra localidade, às vezes, os insumos que já tem na Bahia. Então, eu acho que a gente tem de incentivar a nossa cadeia produtiva e só tem uma forma de incentivá-la, é através de um banco de dados atualizados. Então, eu queria só que o Gugel analisasse isso aí, né, já que ele se colocou à disposição de prospectar informações e de utilizar também a estrutura de digital para que a gente possa ter a Bahia toda integrada a nível de informação e banco de dados. Obrigado, é só isso que eu queria responder. Ok, amigo. Eu vou passar a palavra para as considerações finais de todos, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os secretários que estiveram aqui. Tivemos a oportunidade de debater temas interessantes, né? E de gerar também uma agenda para o futuro próximo. E isso foi bastante interessante com a participação da plateia. Queria agradecer a nosso presidente do Conselho de Pequenas e Médias Pequenas Empresas da FEB, que foi o mentor, como bem lembrado por nosso vice João Batista, foi o mentor dessa live, né? O nosso amigo Raul Menezes, que mostrou, olha, a gente precisa trazer prefeituras e Estado, a gente precisa mostrar, né, a importância deles para o desenvolvimento da indústria e ver o que eles estão fazendo. Esse foi uma primeira amostra, uma amostra inicial, mas eu espero sempre estar aprofundando o relacionamento entre o empresário e os governos municipais e estadual.
passaria a palavra para os comentários finais de cada um antes que a gente encerre a live. Começaria agora por você, Vinícius. Olha, Gladson, eu só tenho a agradecer a vocês aí a oportunidade, né, de vir estar aqui na live da FIEB, né, trazendo um pouco a experiência da nossa cidade aqui para toda a Bahia, né? E dizer que Ilhéus ela tem uma vocação para o desenvolvimento e as indústrias têm um papel fundamental nisso, né? Nós temos aqui um importante polo de informática, nós temos um importante polo moageiro de cacau, as 3 maiores indústrias aqui da América Latina estão sediadas aqui em Ilhéus, né? Com a chegada do Porto Sul, a gente acredita que isso irá se expandir. Nós temos um distrito industrial de mais de 30 anos instalados aqui em nossa cidade, né? Nós temos a zona de processamento de exportação, embora em fase inicial de implantação, mas a gente enxerga a ZPE como um futuro promissor, no sentido de atração de novas indústrias e empresas de transformação de nível internacional aqui para a nossa cidade, né? E o complexo modal Porto Sul Fiol tornará isso bastante aprazível, né? E aí nós criamos esse ambiente para que a gente possa receber novas indústrias de nossa cidade. Ilhéus está de braços abertos para aquelas indústrias que queiram vir se instalar aqui, né? E é isso. Nós estamos à disposição aqui no que for necessário. Eu agradecer aí aos colegas aí pela paciência aí de estar nos ouvindo aí, né? E forte abraço a todos aí. Abraço, Vinícius. Cristiano, por favor, suas considerações finais. Ok, eu gostaria de realmente agradecer. Estou muito satisfeito, muito contente aqui com o que foi falado, com o que foi citado, né? Esse desenvolvimento, esse debate, essa troca de informações. É importante a participação também do empreendedor, do empresário, do industrial. É importante, a gente precisa estar ouvindo o outro lado para a gente poder melhorar cada vez mais o trabalho, né? Parabéns a todos aí, espero participar outras vezes mais. E é importante, né, esse exercício para a gente desenvolver. Deixar aqui um recado para nosso G, né? Para a gente marcar, acho que tentar revisar. Nosso saco já está em funcionamento, agora a gente precisa revisar um pouco, falando um pouco agora de Estado, saindo um pouco do município. Eu, como empresário, a gente precisa revisar um pouco a nossa tributação, tá? As nossas diferenças tributárias aí de ICMS aí, quem é empresário, quem é pagador de imposto aí, sabe o quanto a gente sofre, principalmente com o sul do país, né? Que tem sua tributação menor e acaba a gente aqui do norte sofrendo um pouco e sendo uma concorrência desleal, vamos dizer assim. Então, ninguém quer pagar a mais, nem a menos, mas quer que seja uma coisa justa. Eu acho que isso seria uma coisa para o Estado, no momento, já começar a pensar nisso aí. E as demais, deixar aqui o nosso ambiente de negócio, essa retomada da economia, né? Falar um pouco de Lauro de Freitas aqui, que tem a maior concentração de galpões do Norte e Nordeste, as nossas riquezas naturais, são 6,5 km de extensão, a nossa BA que corta o município, é realmente um ambiente bem favorável ao desenvolvimento. A gente recebe demanda muito grande a todo instante de novas empresas, de novos empresários, e, claro, não esquecendo dos que já estão aqui, né? Tentando cuidar, trazendo tecnologia, trazendo desenvolvimento, tirando a burocracia, como eu falei aqui agora, com as instituições que a gente conseguiu inaugurar esse ano. Temos o CAUF novo, que está recém-inaugurado. Temos o Parque Shopping, né? Que é um dos maiores shoppings aí da América Latina, que foi inaugurado e a pandemia fechou logo em seguida. Ele agora está retornando às atividades. Então, a gente tem aí para frente aí um ambiente bastante favorável para a gente retomar a economia. E, mais uma vez, fica aqui o agradecimento e parabéns a todos os colegas aí, a todos que participaram da live, de qualquer maneira. Muito obrigado, Cristiano. Antônio Carlos, por favor, suas considerações finais.
Precisa do áudio. O microfone, por favor. Agradecer a você, Vlad, e toda a equipe da FIEB por esse momento de diálogo, de informações, troca. Eu acho importante a gente manter esse tipo de ação. Quero aí agradecer a atenção de Tiano e Luiz Gagé. Me coloco aqui, Gagé, à disposição toda vez que você encaminhar algum preposto dessa ideia em Feira Santana, nos visite, nos informe, para que a gente possa acompanhar e também fazer essa parceria, para que a gente possa atender o empresário que vem à nossa cidade. E eu aproveito a oportunidade, não para falar de feira, mas para falar da região metropolitana. Ela significa 6% do PIB estadual, são 6 municípios interligados, Tanquinho, São Gonçalo, Conceição de Feira, Amélia Rodrigues, Conceição de Jacuípe. Então, nós, nesse momento, temos que olhar a região como região metropolitana. Então, é um momento em que a gente precisa ampliar os nossos olhos. Nós temos a certeza que quando essa região ela se fortalece, ela fortalece toda a economia, também ela irradia condições de gerar desenvolvimento sustentável. Então, esse momento é um momento da gente pensar, integrar, pensar juntos, para que a gente possa desenvolver a região. E, por final, dizer que uma ação pública ela tem de estar bem transparente para que todos possam entender e poder participar. Então, aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, por favor, me coloque à disposição aqui na 710, para que sugestões e críticas possam vir, mesmo porque nós estamos agora viabilizando o Cisnorte. E para que a gente possa viabilizar o Cisnorte, temos de criar condições para atender o empresariado. Então, muito obrigado, um abraço a todos e boa noite. Boa noite, Antônio Carlos, obrigado. Gugé, por favor, seus comentários finais. Boa noite. Eu gostaria muito de agradecer a minha participação, Vladson, parabenizar a FIEB por essa iniciativa, aqui me abraçar os colegas aí, secretários de feira, de Ilhéus, aí nosso querido aí de Lauro de Freitas. Infelizmente a minha terra não está presente, deve ter dado problema na conexão, que é a Vitória da Conquista. Mas eu queria dizer assim, que nós, obviamente, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Nós entramos na SDE no ano passado, e foi um ano que a gente veio com muita vontade e tal, e essa pandemia realmente, nós estávamos com muita coisa engatilhada, muita coisa em andamento, e essa pandemia deu um freio de arrumação. Mas com tudo isso, eu queria dizer a vocês que nós assinamos esse ano 43 protocolos de intenções, 3,6 bilhões é o valor desses investimentos. É óbvio que protocolo de intenção, o nome diz, são intenções, mas é um primeiro passo, um passo importante, né? Com a geração de quase 4 mil empregos, esses protocolos. Muito na área de energia solar, parte de energia fotovoltaica. Tivemos alguns em Feira de Santana, Ilhéus, Conquista. Então, assim, eu queria dizer que o arcabouço legal com relação aos incentivos fiscais do Estado da Bahia é bom. Vocês são secretários, vocês precisam, quem não está por dentro, assim, acompanhar, porque é muito bom. Nós temos bons incentivos. Infelizmente, ou felizmente, hoje a gente não pode criar nova lei sem que tenha autorização do governo federal através do Conselho Federal da Fazenda, o CONFAZ. Então, nós temos que trabalhar com o que temos, ou, no máximo, copiar os incentivos do Nordeste, no nosso caso, que estamos aqui no Nordeste. Mas queria dizer para vocês que nossos incentivos são bons. O Desenvolve, o crédito presumido, né, que também é conhecido como Pro Bahia, né? Então, assim, o do Polo Informático lá de Ilhéus. Então, estou aqui, me coloco à disposição. Nosso site tem algumas informações, mas está lá o meu e-mail. Estou à disposição para o que a gente puder ajudar, fazer reuniões, discutir. Queria dizer também que, tendo um secretário como eu tenho, que vocês conhecem bem, o João Leão, a gente, com essa pandemia, com tudo, a gente não ficou parado, nós trabalhamos muito, né? E a gente
respondendo aqui a pergunta aí, aqui do Antônio Carlos, aí de Feira, dizer que nós estamos criando também uma ferramenta, Antônio Carlos, chamada Panorama. Esse Panorama, a gente está migrando todas as informações que nós temos para um aplicativo. Nós estamos em fase, vamos dizer, 70% de fabricação em ajustes, de criação dele, e onde vai ter uma parte que é de uso interno e uma parte para acesso de uso externo. E aí nós vamos ter esses dados que você está colocando, que você está falando, são onde estão instaladas as principais empresas, o que elas produzem, o que elas podem vender. Então, isso a gente já está trabalhando nele. Se você quiser mandar sugestão, depois nós estamos à disposição. E, por fim, gostaria de agradecer mais uma vez e abraçar todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo nos canais aí, devidos canais aí de audiência. Obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado a todos pelo excelente nível de discussão. Vamos continuar sempre, não só aqui, mas pessoalmente, através das interações que temos, trabalhando para fortalecer a indústria, fortalecer a Bahia e fazer essa parceria funcionar cada vez mais. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.